E aí, pessoal, vamos continuar a falar de frio? Estão com frio? Vamos se enrolar no cobertor? Vamos assistir, é? Não, assistir algo. Então vamos lá. Vamos continuar a falar de frio, não é? Nós já fizemos a primeira aula, já demos uma geral sobre a questão do frio, né? E agora eu vou falar sobre a questão das tabelas, do tempo, certo? A questão das pausas que tem que ter. Estão aí normativamente feitas pela CLT, no artigo 253. Eu também tenho na NR 29, certo? Trabalho em serviços portuários, certo? E tenho a nossa NR 15 com a insalubridade. E eu vou falar para vocês sobre isso aí, tá bom? Dando até uma volta aí pelo mundo da geografia. Aula de geografia agora é de segurança do trabalho. Não, é de segurança do trabalho. Mas eu já disse a vocês, a segurança do trabalho, ela usa todas as ciências para um único objetivo. Qual é? A proteção do ambiente de trabalho, a melhoria das condições para a empresa e para o trabalhador. Não é verdade, gente? Então vamos em frente e falar de frio. Oh, coisa boa, frio, né? Eita, Campina Grande, que em junho é um friozinho, em julho é um friozinho, em agosto é que é o mês do frio, né? Diz que agosto é que é o mês do frio, né? Então vamos lá. Apesar que esse ano está tudo atípico, mas não vem agora a questão do frio ambiental, das questões ambientais. Vamos falar de frio ocupacional. Deixa de enrolar, professor. Vamos embora? Vamos embora agir nessa luta da prevenção. Tem que saber. Então, o que é que diz esse artigo 253 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho? O que é que ele diz? Isso aqui é direito do trabalho, viu, gente? É CLT. O que é que ele diz? Para os empregados que trabalham no interior de câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias no ambiente de trabalho. Que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio ou vice-versa. Quer dizer, o cara que entra, movimenta, vai lá, pega, sai, ou volta, sai. Então ele fica naquele vice-versa, quente e frio, quente e frio, quente e frio. Depois de 1h40 nesse processo produtivo, ele deve ter uma pausa de 20 minutos assegurada, certo? O repouso computado no seu horário de trabalho, sem direito a desconto. Então, trabalhou 1h40 dentro da câmara, vai, volta, vem, vai, abastece. Tem direito a 20 minutos de pausa. Assim diz o artigo 253 da CLT. Não sou eu que estou dizendo. Rafael Campos, não, certo? É a CLT. Então, fica aí a crivo dos advogados e dos juízes do direito do trabalho essa indagação. Mas que o perito, quando vai a mão do juiz verificar, ele observa se esse fator foi cumprido, observa porque está na CLT. Então, vamos em frente falando do frio, tá bom? Ele diz isso. O artigo é taxativo. 1h40 de trabalho, 20 minutos de descanso. Passou de 1h40, 20 minutos de descanso. Só que ninguém vai passar 2, 3 horas dentro de uma câmara frigorífica, meu filho. A temperatura é baixa, vocês sabem disso. Então, mesmo com proteção, a dificuldade é grande. Cara, eu já trabalhei prestando consultoria em uma empresa que tinha um sistema de acondicionamento de alimentos. Não era frigorífico só, certo? Ele não tinha um acondicionamento de carne bovina, era alimentos. Meu amigo, era brincadeira, viu? Mas a gente conseguiu implantar esse sistema, certo? Gestacionar esse sistema de pausa. Depois eu falo para vocês mais. E deu tranquilo, tá bom? Certo? Usamos a base da CLT, usamos também a questão da NR15, né? E usamos também a questão da NR29 que eu vou falar para vocês. Não se preocupem, estão aprendendo. Então vocês devem ter o máximo de cuidado com esses locais onde há o frio. Onde o frio faz parte do processo produtivo. E como eu disse antes, não pode ser eliminado nem neutralizado. Então tem que se ter cuidado, tem que ser monitorado. Tem muito nego aí. Eu conheço supermercado grande que já saiu aqui, hoje foi vendido para outra rede, que perdia a ação na justiça direto.
Agora tinha muito dinheiro, né? Era multinacional, porque pagava direto a empregado, indenização. Eu não entendo que crescimento é esse, né? Por não proteger o trabalhador e se proteger, mas tudo bem. É as questões que às vezes vêm até de fora do nosso país. Vamos ver fora. Empresas de fora administradas por mentes de dentro. Dá no mesmo. Cultura preventiva lá embaixo. Cultura passivo trabalhista lá em cima. Ótimo para a empresa. Eu fosse um empresário, visse esse nome, passivo trabalhista, eu corria para. Mas tem gente que já conta com passivo trabalhista. Eita, eu vou até. Mas vamos passar para lá. Então é isso aí, certo? Aí ele diz aqui no parágrafo 1, uma coisinha que eu quero dizer para vocês. Que aí entra no mundo da geografia. Não precisa ter medo, tá? Parágrafo 1. Considera-se artificialmente frio, para os fins presentes do artigo, o que no inferior na primeira, segunda e terceira zonas climáticas. O que é inferior na primeira, segunda, terceira zonas climáticas do mapa oficial do antigo Ministério do Trabalho, que é usado, ele usa o mapa do IBGE. Então é muito simples, eu vou mostrar para vocês. O mapinha do IBGE. Onde tem as zonas climáticas do Brasil, certo? E a gente vai ver onde a gente está. Claro, ó, vocês veem aqui, ó, João Pessoa, Recife, Natal. Então, praticamente a 120 quilômetros de João Pessoa, nós teremos Campina Grande. Campina Grande é o semi o quê? Árido. Nossa região, a região semiárida do estado da Paraíba, certo? Então, se é o semiárido, estamos aqui, ó. Dá para ver pela cozinha, dá para identificar. Semiárido. De 5 a 8 meses seco. Semiárido, com 9 a 11 meses de seca. Acredito eu que nós estamos aqui nesse tom rosa mais claro, né, que é o semiárido com 9 a 11 meses de seca. Bem, quem está falando isso é o IBGE, certo? E realmente o nosso clima ele é inconstante e às vezes há 10, 20 anos que a gente não tem o inverno como tem hoje. Então, praticamente a gente tem mais meses de seca do que realmente de inverno, não é verdade? Então, qual vai ser a nossa temperatura média aqui? Né? Realmente aqui no estado da Paraíba, em Campina Grande, 18 graus já é frio, né, meu amiguinho? Então considere-se 18 graus, certo? Como o frio. Né? Então a gente já pensa lá no artigo 253 da CLT, no que ele diz, né? Considerou que aqui nessa região do semiárido, a partir abaixo dos 18 graus, desculpe, já vamos considerar frio. Então, nossa zona, né? Nós já podemos considerar 18 graus já é frio aqui nessa região, tá? Tem locais aí que são abaixo dos 10 graus, quer dizer, na região sul do Brasil, né? Aí o cara já vai dizer o quê? Pô, lá na Paraíba é 18 graus, mas aqui em São Paulo eu considero frio abaixo de 10 graus, ou aqui em Santa Catarina. Agora, entenderam? Salvador, Bahia é 15, 18, é a região também, nordeste do Brasil. O frio lá, né, ele é considerado a partir dos 18 graus, 15 graus. Aqui não, nós estamos no sul do país, Rio Grande do Sul, abaixo dos 10, cara. Então, pensaram agora, entenderam agora? A diferença por zonas. Por isso, artificialmente, para fins do presente artigo, só se considera usando esse zoneamento. Cada estado, cada região climática vai ter a sua base. Também, claro, a gente não ia ficar esperando um frio abaixo de 10 graus aqui na Paraíba. Vocês estão doidos? Não, né? Então, isso aí. Infelizmente é só isso. Mas a regra continua a mesma. Trabalhou 1 hora e 40 minutos, tem direito a 20 minutos de repouso. Pior que muitos não sabem por aí, né? Isso é interessante, porque você fazendo esse tipo vamos dizer assim, de troca, permuta, né? Isso ajuda com que o corpo se recomponha da exposição ao gelo, entendeu?
e ajuda o trabalhador a ter aquele período de adaptação, ele vai recuperar suas forças, suas energias. A gente fez isso onde eu prestei consultoria, certo? A gente tinha 2 equipes de operação de câmera e uma revezava com a outra, 1 hora e 40, desculpem, 1 hora e 40, uma equipe entrava, certo? Quando completava o horário, saía, a outra entrava, os 20 minutos, então ia repondo, entendeu? Enquanto um estava lá nos seus 20 minutos, a outra estava trabalhando, entendeu? Não há como perder se fizer as coisas organizadas. A produção organizada, a gestão centralizada, ela não perde. Então a gente tinha que, quando eu dou aula de qualidade, e aí a gente vê uma Toyota, a gente vê uma Honda, lá tem esses sistemas de qualidade, coisas sequenciais, gestão, PDCA, tudo bonitinho, 5S. E por que essas empresas não quebram? Agora o cara inventa de botar e fazer aqui essa gestão mal amanhada, vamos dizer assim, no nosso linguajar paraibano, que vocês não entendem muito bem. E aí começa os passivos trabalhistas, começa os problemas, o cara não dá o equipamento de proteção adequado, já a gente vê aí, né, que eu já mostrei a você, e aí o cara começa, de repente a gente vai achar um cara dentro da câmara frigorífica de sandália havaiana, bermuda, jeans e camiseta, fazendo churrasco, só se for, né? Porque não vai aguentar meia horinha, não é verdade? Então, gente, a gente também tem uma norma nossa, certo? Das nossas 37 normas, que tem em seu escopo, porque ela fala, certo, que a norma regulamentadora de segurança e saúde do trabalho em portos do serviço portuário, que é a NR29, certo? Até então se usava muito essa norma também para em plataformas e tal, mas agora a 37 chegou e a gente tem saúde e segurança do trabalho em plataformas, né? Graças a Deus, mais uma norma, certo? E aí a 29 ela tem uma tabela com períodos de descanso, certo? No item 29.3.16.2 da norma, desculpem, que a gente fala, né? E olha que eu tô com o microfone, já perceberam? James Bond, microfone. Vamos, brincadeira aí. Vamos embora, trabalhar e estudar. Então, gente, no item que eu falei para vocês, tem assim, ó. Jornada de trabalho em locais frigorificados devem obedecer a seguinte tabela. Cadê a tabela? Já vai chegando aí para você. Pensou que eu ia deixar vocês na mão, né? Tabela é essa, pessoal. Apresento a vocês a tabela da NR29, tá? Tá aqui. Aqui para baixo para dar só uma rabiscada nela para vocês entenderem. O que é que ela vai dizer? Ela tem na sua coluna da esquerda faixa de temperatura de bulbo seco em grau centígrado. O termômetro de bulbo seco, certo? Que é aquele que fica lá nas câmaras que mede o frio, certo? Então nessa medição está aqui mais 15 graus, 15 positivo a 17,9 negativos, 12 positivos a 17,9 negativos, 10 positivos a 17,9 negativos, tempo total de trabalho na coluna da direita, máxima exposição diária permissível para pessoas adequadamente vestidas para exposição do frio. Pessoas adequadamente vestidas, quer dizer, pessoas adequadamente equipadas, pessoas com proteção individual para o frio. Tempo total de trabalho no ambiente frio de 6 horas e 40 minutos. Não se passa disso nessas temperaturas. Não se passa disso. Sendo que 4 períodos de 1 hora e 40 minutos, quer dizer, 6 horas e 40 minutos, dividido em 4 períodos de 1 hora e 40 minutos, cada um alternado com seus 20 minutos, como mostra aqui, ó, de repouso e recuperação térmica fora da câmara frigorífica, fora do ambiente frigorificado, certo? Então, vocês podem ver aí. A NR29 também tem, eu vou passar aqui só mais uma para vocês entenderem. De menos 18
a menos 33,9. Tempo total de trabalho no ambiente frio de 4 horas, alternando-se também 1 hora de trabalho com 1 hora para recuperação térmica fora do ambiente frio. Tempo total de trabalho no ambiente frio de 4 horas, alternando-se 1 hora de trabalho com 1 hora para recuperação térmica fora do ambiente frio. Olha só, pessoal, a temperatura aqui baixou mais, né, gente? Entendeu? Então, aumentou o período. Mas isso aqui é essa tabela da NR29, tá? Então, ela mostra isso aí. Então, vai trabalhar em área portuária, usa, tá ok? Pode usar. Tranquilo. Estão entendendo, gente? Isso aí. Simples. Não coloca complicação. É só ler. Só entender. Entendeu? Então, se eu vou trabalhar numa zona portuária, vou trabalhar no Porto de Cabedelo. Tem resfriamento, que lá no Porto de Cabedelo, meu Deus, só entra soja. Só entra soja e feijão e combustível. Tá? O transporte frigorífico não chega aqui para o navio, é feito por caminhões e vem nessas belas BRs que tem aí, sem falar da 101 e da 230, que ainda, a 230 ainda, meu Deus, nem vou falar, que não vem ao caso. Mas vamos lá, certo? Então usa-se esses 3 fatores normativos, que é a 15, que considera, né, como eu falei para vocês, a norma NR15, considera no seu escopo, né? Ela considera no seu escopo que o ambiente é constatado, que o trabalho é insalubre a partir do momento que o trabalhador se expõe a temperaturas baixas sem proteção adequada, a salientar de laudo técnico emitido por, né? E a gente sabe que o laudo técnico vai vir com a fiscalização e que vai vir com a perícia da justiça. Certo? Estão entendendo? Aí a gente tem essa, vamos dizer assim, jurisprudência da NR29, fui falando de NR, que acabei de mostrar a tabela para vocês. E ainda a gente tem o artigo 253 com suas zonas climáticas, que definem as zonas e depois dizem que a partir de 1 hora e 40 minutos de trabalho, cada 20 minutos de descanso. Então, com frio a gente trabalha diferente, não é? Trabalha nessa forma, dentro desses períodos e limites. Então, a gente tem que trazer isso para o empregador que tem esse risco, certo? E trabalhar junto dos operadores de câmara e seus auxiliares, criar essa função se a empresa não tiver, porque é muito importante ter outra nomenclatura lá do RH, mas que seja específico só para aquele trabalhador e seu auxiliar operarem dentro da câmara, como vocês veem aqui no card, né? Só pessoas autorizadas. Também cobro e falo de novo, repetidamente, porque a aula é para isso, para vocês lembrarem que a manutenção é primordial. Vocês podem ver aqui no primeiro card, certo? O trabalhador, e acima do trabalhador o sistema de iluminação, essa câmara refrigerada dele lá, nas costas dele está o sistema de refrigeramento, é isso aqui, ó, certo? Então esse sistema aqui, né, a boa iluminação e o piso bom, né? Então as questões de manutenção, de operação, de sinalização da câmara, do trabalho todo tem que ser feito, certo? E isso existe o checklist que eu sempre falei para vocês nas nossas aulas de inspeção. Antes eu tinha mostrado que uma ferramenta que o técnico de segurança precisa é a questão do checklist, para depois gerar os procedimentos e as ordens de serviço. Então o checklist para câmeras frigoríficas e ambientes refrigerados é muito importante. Vocês trabalharem também com essa temática, certo? Treinamento, capacitação dos operadores, né? Quanto aos riscos do trabalho em ambientes frios e o gerenciamento do risco junto à empresa, mostrando a ela que é bom investir na segurança nos seus ambientes úmidos, porque eu já disse a vocês e vou repetir, vi muitas ações e vejo aí já muitas ações de insalubridades em empresas que geralmente as empresas perdem por não oferecer nem a proteção individual adequada para se trabalhar no ambiente frio. E aí o auditor e o perito ele não querem saber não, vão botar a caneta e o juiz vai. Então, o que vale você economizar 20 anos
por não dar uma bota, uma luva, uma balaclava, um equipamento específico para frios, e depois ter que pagar 100, 200 mil de ação. Eu não entendo a gestão dessas pessoas, eu não entendo a matemática desses gestores, que só fazem as coisas quando alguém chega, mas quando o cara chega já é o fim da cadeia, né? Já é para acabar, fechar. Então, infelizmente, essa é a mentalidade de muitos gestores que a gente conhece por aí. Mas tem outros que fazem as coisas certas, aprendem com os erros e monitoram seus riscos, ajudam na preservação do ambiente e melhoram o ambiente de trabalho, comprando a ideia de que o ambiente de trabalho mais salubre reverte essa salubridade na produção, reverte no sistema, reverte no trabalhador. E isso está voltando, certo? Isso está voltando. Tem que voltar. Então, gente, foi muito bom falar sobre mais esse risco ocupacional. Espero que vocês tenham entendido, certo? Essa questão do frio. E não tem muita literatura. Eu vou colocar uma literaturazinha para vocês lá na plataforma, certo? Onde o cara fala lá no manual de câmeras frigoríficas. E vocês já estão orientados para quando for para dentro de um ambiente laboral, não deixar passar em branco esse sistema de refrigeração de forma nenhuma. E aí a gente também fala um pouquinho, só para encerrar, na área do ar-condicionado, né? O ar-condicionado é uma pequena câmara frigorífica que refrigera o ambiente, né? Ele precisa também da manutenção, ele precisa dos cuidados e ele precisa estar dentro da temperatura correta. Lembre-se da questão do conforto térmico que a NR17 trata, tá bom? A temperatura efetiva do ar, umidade, tudo bem direitinho. É só dar uma checada lá. A gente usa como parâmetro. Então o ambiente tem que ser bem refrigerado, certo? Mas a gente está com um problema sério aí que se está discutindo bastante nos meios, tanto de engenharia como de segurança do trabalho, que é o ambiente fechado para a Covid-19, certo? O ambiente fechado. O ambiente fechado é um meio de, vamos dizer assim, de infestação biológica para a Covid-19. O ar que entra, ele não pode ficar preso, ele tem que sair. Então o sistema de ar-condicionado hoje, ele tem que ter entrada e saída do ar. O ar não pode ficar circulando e voltar para a máquina, ele tem que entrar e sair, porque aí ele recolhe o que está dentro do ambiente e coloca para fora. Entendeu? Tem uns portarias aí que já estão falando disso. Eu assisti no Fantástico Domingo já, o pessoal falando, eu assisti umas lives aí que eu estou sempre assistindo, e boto nos grupos em que engenheiros estão falando isso aí, da reversão do ar. O ar tem que ser reverso, ele tem que sair. Então, um ambiente fechado, sem circulação, é altamente perigoso. Tá bom, gente? Só uma dicasinha aí falando de Covid-19, porque não pode ter aula de Covid. Mas é muito importante aí vocês acompanhar essas lives e o que está acontecendo. Certo? Um grande abraço a todos, meus queridos. Estudem. Vai vir a semana de prova aí, eu já coloquei os avisos, certo? Vou conversar mais um pouquinho com vocês para dizer quais são os assuntos. Semana que vem a gente inicia da mesma forma a segunda avaliação do nosso módulo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, protejam-se nessa quarentena. Sejam o que vocês querem ser, técnicos em segurança do trabalho. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.